acadêmicos, os quais ainda não posso chamar de confrades, né, por questões formais, minha esposa querida, minha filha igualmente querida, meu genro, Dr. Caio, meu amigo, eu vos saúdo a todos, cumprimento a todos, desejando aqui os mais sinceros pensamentos e sentimentos a todos, de que sejamos hoje agraciados com uma boa palestra, com uma boa reflexão sobre o tema que me intuíram a escolher. Vou fazer uma pequena correção no chamamento a esta reunião. Constou o nome Habermas, mas na verdade é Habermas, é Jürgen Habermas, um filósofo alemão contemporâneo, que é o ápice do pensamento democrático, na minha humilde opinião. Nós iniciamos esta reflexão com Sócrates, porque Sócrates e os pensadores socráticos é quem primeiro começaram a tecer as suas considerações sobre esse regime de governo que é a democracia, né? Na verdade, era a democracia ateniense, que não foi criada por filósofos, né? Ela foi criada por políticos. É impossível nós desenvolvermos o pensamento democrático sem falarmos do desenvolvimento, do crescimento do pensamento político, né? Político, a palavra política vem de polis, as cidades gregas, né? E que nada mais é que a relação de poder exercida na polis daquela época, né? Então, a palavra política vem desse radical polis. Quem criou a democracia para os estudiosos foi a pessoa de Clístenes de Cício. Eu peço perdão se por algumas vezes eu me socorrer aqui do pequeno texto que eu fiz, em decorrência dos resultados da Covid-19, que me deixaram com a memória um pouco abalada. Mas Clístenes foi um político, ele não era filósofo, foi um político e legislador ateniense. Clístenes nasceu por volta do ano de 565 a.C. e promoveu uma verdadeira revolução na forma de governo da época. Ele, nas suas tribos, nas tribos que faziam parte ali da estrutura da polis, ele fez uma revolução, e nessa revolução ele propôs a existência de duas assembleias, basicamente, a Bulê e a Eclésia. A Bulê era formada por 50 membros de cada tribo, de cada aldeia existente nessa região. Ali na região da Ártica, que é uma região no entorno de Atenas, né, muito influenciada por Atenas, ele promoveu essa revolução e, através desse pensamento, dessa forma de governo criada por ele, a Bulê criava as normas, as leis, e a Eclésia fazia a votação e aprovava. Das 10 tribos, então, cada uma delas apresentava 50 membros e esses membros criavam as normas. Essas normas eram votadas na Eclésia. Essa Eclésia se reunia numa colina, para que nós tenhamos uma ideia da grandiosidade do evento. Essa colina abrigava cerca de 9 a 10 mil pessoas, 9 a 10 mil cidadãos atenienses, né, para aprovar essas leis. Coincidentemente, nós temos 513 deputados na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, um número bem próximo, né, dessa Bulê, que criava as leis. E os cidadãos aprovavam, né, essas leis, essas normas, na Assembleia denominada Eclésia. Por que eu iniciei o estudo através do pensamento socrático? Porque Sócrates
por intermédio de Platão, né, que nos deu os registros, criticava muito a democracia. Sócrates que criticou veementemente a democracia e Platão também deu sequência a essa crítica, né, forte. Platão apresentou o que seria o ideal de república, né, e criticava muito a democracia por dizer exatamente que o povo, os cidadãos atenienses na época, não tinham maturidade suficiente para discutir e aprovar as leis e a forma de governo. Para o pensamento socrático, a aristocracia é que deveria dirigir os destinos da sociedade grega, né? Então, por isso que eu inicio esse estudo com Sócrates, por essas críticas primeiras. O pensamento filosófico em si, em cima da democracia, veio Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Que foram contemporâneos. Depois, esse regime democrático foi aperfeiçoado. Foi criado por Clístenes, mas foi aperfeiçoado por Péricles, né? Ambos muito citados pelo historiador Heródoto, que nos trouxe, né, os registros principais de toda essa discussão. E o regime foi tão fortemente assimilado pelos cidadãos atenienses que durou séculos. O regime só teve fim com a Guerra do Peloponeso, né? Durante 30 anos, Atenas foi agredida, Atenas foi desafiada pelos governos militaristas, né? Pelo sistema militarista de Esparta, né? Os espartanos, por fim, atacaram Atenas, derrubaram Atenas e a democracia teve fim. Depois, com o fim da democracia, nós passamos muitos séculos sem uma discussão em torno dessa forma de governo. Passaram-se muitos séculos em que as formas de governo se deram de outra forma, né? Até que em 1245, se não me falha a memória, o rei João Sem Terra, com o desastre de suas conquistas rápidas, efêmeras, né, e uma enorme perda de terras e de poder na época, foi obrigado a assinar a primeira Carta Magna, né? Nós temos aí uma sementinha do constitucionalismo, né? Essa primeira Carta Magna foi assinada por ele porque a nobreza da época, e com ela já um certo crescimento da classe média, começaram a perceber os desmandos dele, né, as incursões infelizes dele, que puxou uma briga com dois dos maiores poderes da época, inegavelmente, né? O exército francês de Filipe II e o Papa Inocêncio III, né, tido como o mais poderoso Papa de todos os tempos, né? Então ele puxou uma briga com o exército francês e puxou uma briga com a Igreja Católica, com o papado da época, e aí teve os seus reveses, foi excomungado pela Igreja e perdeu enormes possessões de terra, daí ele ser chamado de João Sem Terra, né? Mas ficou ali a semente, então, do constitucionalismo. E é essa semente do constitucionalismo que, depois de muitos séculos, rediscutida, né, inicia-se de novo o pensamento democrático, né? Inicia-se de novo um questionamento científico, um questionamento iluminista, né, com base nesse primeiro estabelecimento ali de limites de poder, né? Porque nós não podemos ter em ninguém, em nada, um poder ilimitado, né? Nós vimos já depois, na Idade Média, os estados absolutistas, né? Que aumentavam a sua ganância, a sua influência sobre os cidadãos e sempre dava no que dava, né? As grandes revoluções, nós tivemos 3 enormes revoluções. A primeira, a Revolução Inglesa, nessa época aí do século XIII, né? O João Sem Terra foi obrigado a assinar a Carta Magna. A segunda delas, a Revolução da Independência Americana, que teve uma forte